Os objetivos de aprendizagem da nossa aula são definir para vocês quais são os objetivos de aprendizagem, ok? Fazendo uma pequena correção no áudio. Os objetivos de aprendizagem são relembrar os conceitos de eletrodinâmica, exercitar a interpretação de enunciados e coleta de dados das questões estilo Enem e resolver as questões de Enem de exames anteriores, certo? Questão 1, uma questão do Enem 2015. A questão diz assim: a rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Se essa lâmpada for ligada numa rede de 110 volts, o que acontecerá? Então, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Na residência do morador, a DDP, a tensão, a voltagem é 110 volts, e ele comprou uma lâmpada cuja tensão nominal é 220 volts. Então, vai acender, só que não vai acender em toda a sua plenitude, não vai ficar claro, vai ficar uma iluminação fraca, né? A gente tem que saber isso quando a gente passa por uma situação como essa. Então, o que acontecerá é que a lâmpada vai ter um brilho menos intenso, né? Você vai ter uma dimensão de potência da lâmpada. Então, os dados aqui, a tensão da rede 110, a nominal 220. Se a gente olhar, a tensão da rede é 110 e a nominal 220, então a tensão da rede, ou da rede, é igual o nominal sobre 2, é a metade, né, da tensão nominal. E a potência nominal é a potência que vem na embalagem da lâmpada, 100 watts. E qual é a potência real? Então, usando a relação P igual U ao quadrado sobre R, então eu vou ter o P real igual U da rede sobre R, que é a resistência da lâmpada. A resistência da lâmpada é uma propriedade dela que não vai mudar. Ela vai continuar sendo aquele valor independente de estar a 110 ou 220 volts. Quando muda, no caso, a voltagem, vai mudar a potência, mas a resistência é um fator interno dela. Então, fazendo essa continha, a gente pode fazer a seguinte substituição. Está vendo onde tem o da rede? Quem é o da rede? A voltagem da rede, a tensão da rede. Ela vai ser a tensão nominal sobre 2. Então, aqui vai ficar a tensão nominal sobre 2. Elevando ao quadrado, eu elevo o numerador e elevo o denominador também aqui da fração de cima. Vai ficar o nominal ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4 e R. Temos aqui uma divisão de fração. Como é que faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o nominal sobre 4 igual 1 sobre R, né? Então, vai ficar o nominal sobre 4R. Isolando o 4 para cá, vai ficar 1 quarto igual U ao quadrado nominal sobre R, que é justamente 1 quarto, vai ser 1 quarto da potência nominal. Ou seja, se a potência nominal é 100, 100 vezes 1 quarto dá 25 watts. Então, a potência seria 25 watts. Essa é uma forma de fazer. Vou mostrar no slide seguinte outra forma. Você escolhe a melhor forma. Eu gosto de fazer assim, mas tem gente que prefere já achar a resistência. Você faz o que você achar melhor. Não existe isso o certo ou errado. Você vai fazer da forma que você acha melhor. O importante é você acertar. Então, a outra forma de fazer no Enem, você não precisa fazer das duas formas assim para ganhar tempo, se você já sabe que essa forma dá certo, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Como a resistência não muda, P nominal é o ao quadrado nominal, é a tensão nominal ao quadrado sobre R. Isolando o R, a resistência é a tensão nominal ao quadrado sobre a potência nominal. Então vamos ficar
220 ao quadrado sobre 100. 220 ao quadrado, 48.400 sobre 100. Corta esses dois zeros, a resistência fica 484 ohms. Então, a potência real é a tensão da rede sobre a resistência. Então, a potência real é a tensão da rede, 110 ao quadrado sobre 484. Então, ficou 121, ficou 12.100 sobre 484. Aí você, como são pares, divide por 2, fica 6.050 sobre 242. São pares, divide por 2. Aí 3.025 sobre 21. E aqui você faz essa divisão e vai dar 25 watts, né? O mesmo resultado anterior. Então, as alternativas da questão 1. Né? 1. A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal. A lâmpada não vai brilhar normalmente. Você vai ter uma queda de potência. B. A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão de 220 volts. Errado. Ela vai acender. C. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida a metade. Errado. A potência vai ser 4 vezes menor, vai ser 25 watts. D. A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. Tá certo. A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior. Falso. Então, a alternativa correta, questão 1, alternativa D de dado. Questão 2. Enem 2016. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de IA, I, B, I, C, D, I e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Aí vamos analisar. Ele está dizendo o que ocorre é o seguinte: a gente considera a corrente saindo do polo positivo, sentido convencional, para o polo negativo. Quando a corrente sai daqui desse polo positivo, chega nesse nó, ela se divide. Uma parte vem para I3, uma parte segue para cá, e aqui ela vai se dividir para a lâmpada 2 e para a lâmpada 1. Como as três lâmpadas são idênticas, então quer dizer que elas possuem também a mesma resistência. Como as três lâmpadas estão associadas em paralelos, então elas também estão submetidas à mesma DDP. Então é tranquilo esse problema. Então se a gente olhar aqui, a corrente que sai é a corrente A, e a corrente que vai chegar na volta vai ser a corrente E. Então IA vai ser igual a IE. Então essa aqui está certa. Então onde tem IA igual a IE, eu vou já considerar. Então eu já consideraria isso aqui, ó, IA igual a IE. Aí está falando que IA igual a IB igual a IE, IA igual a IB apenas, já estaria errada. IA igual a IB igual a IE apenas. Eu vou analisar se a corrente IA é igual a IB. Não são iguais. Por quê? Porque quando chega nesse nó aqui, a corrente A, ela vai se dividir para essa lâmpada e vai uma parte dela seguir para esse nó, que vai se dividir para a lâmpada 2 e para a lâmpada 1. Então, a corrente A não é igual à corrente B, tá certo? Não é igual à corrente B. Então, essa aqui está errada, porque a corrente A não é igual à corrente B. Essa aqui está errada, porque a corrente A não é igual à corrente B. Então, já eliminei duas. E essa aqui também está errada, porque a corrente A não é igual à corrente B. Então, por eliminação, já foram 3, estou com 50%. Aqui ele está falando que IC é igual a IB apenas. Então, está errado, porque IA igual a IE. Então, vai ficar isso aqui. E IC vai ser igual a ID, porque a corrente que passa aqui, ela vai se dividir igualmente para
lâmpada 2 e para a lâmpada 1, porque tem a mesma tensão, estão associados em paralelo e são lâmpadas idênticas, têm a mesma resistência. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 3. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts e 220 volts, isso é a rede, a DDP, a voltagem, e a potência é em watts. Vai de 4.400 a 6.800, vai de 4.400 a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com a margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser, por exemplo, se a corrente máxima fosse 8 amperes, eu não iria usar um disjuntor de 5, porque quando eu tivesse passando para 5,1 ampere, esse disjuntor iria disparar e iria interromper o funcionamento do chuveiro. Então, um de 5, muito abaixo, não é adequado. Agora, tem um de 8 ampere, por exemplo, uma corrente máxima de 8 ou 9 ampere. Então, a gente usa mais ou menos 10% a mais, uma corrente de 10 ampere. Então, vai uma corrente um pouco maior, se passar desse limite, ele dispara por segurança. Ah, professor, então eu posso usar no caso da corrente máxima ser 9 ampere, eu posso usar um de 20 ampere? Não, não é adequado. Por quê? Porque você vai ficar com uma margem muito grande para a corrente vir muito alta, vai danificar seu equipamento, vai provocar um curto-circuito. Então, a gente não usa disjuntor abaixo do valor de corrente que passa pelo equipamento e não usa muito acima. Então, o acima que a gente usa é no máximo 10%, certo? Então, na situação aqui, eu vou considerar a situação de maior potência, que vai ter maior passagem de corrente. Seria 6.800 watts. Então, a gente teria a tensão, o 220 volts, a potência máxima 6.800 watts. Vai ficar a potência máxima igual U vezes I. Então, a corrente I é a potência máxima dividido por U. 6.800 por 220, corta os zeros, né? Aí aqui eu posso dividir por 2, 680 por 2 fica 11, fica 340. Dividindo isso aqui por 11, vai ficar 30,91. Né? Praticamente 31, né? 30,9. 10% disso aqui seria 3,9, né? 10%. Aí 30 mais 3,9 é quase 4. Né? 3,9 é quase 4. Aí ficaria 34, né? 34, 10% a mais. E o que se aproxima mais disso seria quem? Seria 35. Porque se eu colocar um disjuntor de 30 amperes, quando eu, no período de inverno, ligasse esse chuveiro, ele seria desligado, porque a corrente máxima que o disjuntor permitiria passar seria essa e não seria conveniente, porque eu não conseguiria usar o chuveiro na sua potência máxima, para o meu conforto. Então quer dizer que eu não poderia usar nenhum abaixo disso, nenhum. E acima, o 40 amperes não é adequado, porque poderia passar uma corrente muito maior que a margem de segurança. Então o ideal seria um disjuntor de 35 amperes. Perfeito. Questão 4. Uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentada no quadro. Então, a questão de 2016 do Enem. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso, stand-by. Stand-by é quando você está com a TV desligada, mas está aquela luzinha vermelha. A televisão está na tomada,
mas está a luzinha vermelha lá. Ela está consumindo um pouquinho de energia, ela está pronta para ser ligada. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%, que a quantidade de energia em joules foi produzida, que a quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by. Quer saber qual é a quantidade de energia não consumida, mas produzida pela usina, porque a usina manda uma quantidade de energia para a unidade consumidora, e a unidade consumidora, quando usa, não vai usar a totalidade que ela enviou, porque é uma perda na transmissão. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular quanto a unidade consumidora usou, e considerando essa eficiência de 30%, eu vou descobrir quanto foi gerado na usina para que mantivesse essa TV durante 30 dias em stand-by, certo? Então, o consumo da TV de potência é 45 watts, mas quando ela está desligada, ela é de 1 watt. Aqui fala que a TV, uma TV bivolt, pode ser ligada numa rede de 100 a 240 volts, e a frequência da rede, uma corrente alternada, de 50 a 60 Hz, a frequência da rede. Então, o que me interessa de dados aqui é a potência de repouso, porque eu vou considerar a situação de stand-by. As alternativas aqui, né? O valor de energia em megajoules. Então, os dados: 30 dias, stand-by. Vou considerar 24 horas cada dia. 1 hora tem 3.600 segundos, aí 30 vezes 24 vezes 3.600 dá 2.592.000 segundos. Potência de 1 watt e eficiência, vou usar essa letrinha aqui, reta, 30% a 0,3. A energia consumida é potência vezes tempo. Então, a potência 1 multiplicada pelo tempo. 2.592.000. Então, vai dar 2.592.000. Passando isso para a notação científica, a virgulanda 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Aí ficou 2,592 vezes 10 a sexta joule. Esse 10 a sexta é considerado mega. Aí na emoção, a pessoa faz o quê? Caramba, 2,59 megajoules, alternativa A, e vai embora para outra questão feliz. Aí quando olha o enunciado, quando olha o gabarito, errou a questão. Porque aqui foi a energia consumida, mas ele quer saber qual foi a energia produzida pela usina. Aí tem mais um passo para fazer. O rendimento vai ser a energia consumida pela produzida. Dá um exemplo de rendimento. Rendimento é tipo assim, a prova vale 10, e o rendimento é a sua nota. A prova vale 10, eu tirei 9. 9 para 10 é 90%, meu rendimento foi de 90%. A prova vale 10, eu tirei 4. 4 sobre 10, 40%. Então, o rendimento vai ser a energia consumida sobre a energia produzida. Então, para eu achar a energia produzida, aqui, a energia produzida passa para cá, multiplicando, e o rendimento passa para cá, dividindo. Então, a energia produzida vai ser simplesmente, eu dividi o 2,592, dividir pelo rendimento 0,3. Fazendo essa continha, a gente vai ficar com 8,64, aí repete o 10 a sexta, e esse 10 a sexta é o megajoules. Então, alternativa C. Alternativa C, alternativa certa. Muita gente errou essa questão, porque ficou logo emocionado aqui, quando achou esse valor, marcou, foi embora para a próxima, mas tem que ter atenção no enunciado. Questão 5. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia
de 1000 ohms quando a pele está molhada até, aqui é quanto? 3, até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado. Ó, que situação. Sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Então, pelo contexto aqui, a gente fala, a pessoa estava descalça, com os pés molhados. Então, isso facilita a passagem de corrente, porque nessa situação, quando a pessoa está com a pele molhada, a resistência se torna menor. A resistência menor diminui a dificuldade de passagem de corrente elétrica no corpo. Então, essa informação aqui, qual das duas resistências vou usar? Vou usar a menor, porque a pessoa estava com os pés molhados, né? Qual é a corrente? Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. A voltagem é 120 volts, a resistência é 1000 ohm e a corrente eu não sei. U igual a R vezes I, o I vai ser U sobre R. Então, 120 por 1000, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, vai ficar 12 por 100. 12 por 100, 0,12 ampere. Então, não tem essa opção, professor, 0,12 ampere, mas você vai ter que fazer mexer a vírgula para marcar essa opção. A conta simples, mas a pessoa que elaborou a questão quis ainda que você manipulasse essa vírgula para achar a resposta. Então, se eu andar uma casa, duas casas, três casas para cá, eu vou ficar com 120 vezes 10 a menos 3. E esse prefixo, esse sufixo aqui, 10 a menos 3, é mili. A gente chama de mili. Então vai ficar 120 miliamperes. Perfeito? Por hoje é só.